Bom dia, Aristeu. Bom dia, Rodão. Muito feliz de estar aqui presencial. Nós começamos esse projeto do Conversas com Aristeu lá na pandemia, né, de forma virtual. A gente sempre teve vontade de fazer um podcast ao vivo. Então, estou muito feliz de estar aqui, sede da Mútua, Porto Alegre, para a gente gravar hoje. Muito bom. Vamos lá, então. Nosso tema hoje, então, é o planejamento estratégico, especificamente do Oceano Azul. Já vai minha primeira pergunta. Eu li o livro já faz uns 20 anos. Me empolguei bastante na época, eu lembro que era uma teoria bem interessante, mas eu não vi muito ele ser usado a partir de 2010. O que aconteceu? As pessoas não conseguiram implementar aquelas teorias? O que houve? Na minha ideia, eu acho que houve uma perda de oportunidades da maior parte dos empresários, das pessoas, porque o Oceano Azul ele trabalha com a questão da disrupção. Eu acho que, de certa forma, se tentou fazer, como era uma metodologia um pouco mais complexa de entender e não é tão fácil, vamos dizer assim, das pessoas assimilarem o que é pensar fora da caixa. Se começou, não deu certo e tal. Na realidade, acho que foi uma tremenda perda de tempo da classe empresarial. Tá? A gente vê muitas empresas hoje falando... Vou perguntar para qualquer setor de vendas, em qualquer empresa hoje do Brasil, qual que é o problema. Eles vão dizer, a gente está competindo por preço, nosso mercado tem muito concorrente, está vindo do mercado de fora, o preço de fora está mais barato que o nosso. Mas aquelas ideias, então, de buscar novos mercados onde o preço possa praticar um pouco melhor, elas não foram implementadas, né? E aí, o que é? A teoria é difícil mesmo? Como que se faz um planejamento estratégico do Oceano? Primeira coisa, assim, é querer, né? Querer. Tem algumas barreiras, né, que a gente pode, de certa forma, enxergar. A primeira delas, assim, eu preciso entender, eu preciso ser um cara criativo, eu preciso ser uma pessoa, assim, que queira criar inovações para participar. A resposta, não. A metodologia ela é suficientemente robusta para poder permitir que pessoas normais, né, comuns, né, criem oceanos azuis. É só uma questão, assim, de obrigação, querer pensar fora da caixa, ou seja, querer achar. Então tem uma lógica assim, né? A mudança, ela é ou de um presente insustentável, que é uma guerra de preço, ou de um futuro, né, fantástico. Então assim, hoje em dia nós estamos na lógica de um momento crucial, que é o momento da inovação, baseado na inteligência artificial, novas tecnologias. A mudança da formatação do emprego está mudando totalmente, né? Ou seja, empregos que eram tradicionais hoje em dia vão acabar daqui a uns tempos, porque tudo isso aqui está gerando. Tem a questões assim das duas guerras que estão acontecendo agora, o furacão em Acapulco, coisas inusitadas, mudanças climáticas. Então assim, a própria que aconteceu aqui em Lajeado, onde tu mora, a questão das barragens, das cheias, que praticamente destruiu cidades, né? Então, assim, como se preparar para isso? Na realidade, sinais existem, porque hoje em dia as pessoas não estão acostumadas. Então, eu acordo de manhã e vou trabalhar e faço sempre a mesma coisa e esperando que vai dar um resultado diferente. Então, na realidade, houve uma miopia hoje, está havendo uma miopia da classe empresarial, e enxergar que hoje em dia é necessário estrategiar, ou seja, pensar estrategicamente de forma disruptiva. De forma a metodologia ajuda, então, porque o planejamento estratégico tradicional é uma reunião que começa com a diretoria, traça um objetivo de 5 anos, faz planos de ação e tal. De que forma esse planejamento, então, é diferente? Por que ele permite incorporar essa inovação na estratégia? São algumas barreiras que existem no planejamento estratégico tradicional, é que o planejamento estratégico tradicional tu acaba, de certa forma, divulgando alguns números financeiros. E aí nem todo mundo deve ter acesso aos números e tal. O Oceano Azul não precisa mexer com números. Vai mexer depois, equipes específicas vão trabalhar a questão de preço, precificação e tal. A segunda coisa é que o modelo tradicional ele se baseia muito na experiência dos gestores, dos sócios, e são pessoas que não têm essa visão do que é o mundo hoje. Então, o Oceano Azul ele tem um princípio de assim, luta as pessoas na estratégia, da construção da estratégia. Então, assim, hoje em dia eu tenho que ter uma equipe multifaixa etária para que eu possa ter os jovens,
os adultos, os mais, que nem eu, mais velhinhos e tal, para poder trabalhar. Porque, na realidade, é a soma disso aqui que vai gerar. Eu não entendo o algoritmo, mas eu pego uma pessoa que está trabalhando direto com isso. Então, assim, é essa percepção que dá o caldo. Ah, mas vai ser difícil de implantar? Não, tem o momento da construção e o momento da implantação. São duas coisas diferentes. Tem uma outra coisa que é importante, que aí não é da estratégia do Oceano Azul, é de um outro autor, o Diego Vidaran, que é a forma de implantar uma estratégia disruptiva, ela é diferente da forma de implantar uma estratégia tradicional. Sim, não é só a pesquisa que é diferente, o plano de ação também é diferente. O plano de ação, assim, aquela história de eu gerar 500 mil indicadores, que é possível, porque eu estou trabalhando dentro de um modelo de negócio conhecido. Quando se trata do Oceano Azul, eu não sei, porque eu tenho premissas, eu tenho pressupostos, eu não tenho essa condição de já começar a dizer o que eu vou fazer amanhã como plano. É um processo de aprendizagem que se tá, se eu lembro bem do livro, tá, faz tempo que eu li, mas vamos lá, ele tinha alguns métodos para gerar ideias, né, para mapear a inovação, mapear a tendência. Depois ele tinha algumas estratégias de reduzir, eliminar, criar. Sim. E aí depois o plano de ação era justamente estabelecer o negócio a partir dessa mudança mesmo. Ter uma empresa mais simples num segmento novo. Sim. Permanecem atuais essas estratégias? Como que evoluiu a teoria? Não, permanece cada vez mais atual. Porque tem uma questão que não é levada em conta hoje em dia, é que os mercados, quando a gente trabalha no mercado, a minha cadeia de valor, ela praticamente é considerada igual. E quando eu penso holisticamente, eu nem falo sistemicamente, holisticamente, eu incluo outros clientes, ou seja, os não clientes nesse pensar. Eu começo a trabalhar os pontos de dor dessas pessoas ao longo dessa agregação de valor. Então, eu acabo criando uma condição de pensar totalmente diferente. Então, cada uma das fronteiras, ela gera inúmeros atributos novos. Então, ao final, na realidade, eu tenho uma capacidade de poder não escolher entre 2 ou 3 oportunidades, ou 10. Eu posso escolher entre muito mais. Então, essa escolha me permite ter uma qualidade melhor. E são atributos que hoje eu não entrego. Por quê? Porque eu estou focado não no produto, eu estou focado no propósito. Se o meu propósito é saúde, e não é medicamentos, eu posso trabalhar com outra gama. O medicamento atende uma parte da saúde, mas ela talvez não atenda a toda a gama. A saúde pode ter questões de prevenção, questões de cuidados, questões de educação, tudo implica na saúde. Então, assim, quando tu abre e deixa de focar no produto, passa a focar no propósito ou benefício que tu gera para a comunidade, aí tu cria um outro mundo. Isso assusta um pouquinho. Mas, na realidade, a metodologia ela abre e fecha. Na verdade, até o que eu acho que assusta mais é que você comentou de embutir as pessoas na estratégia. Né? Hoje, se tu me perguntar 2, 3 tendências, todas que eu vou te dizer, elas vão reduzir as pessoas. Né? Então, inteligência artificial, novas tecnologias. E aí, como é que tu vai fazer uma estratégia com base nisso? Por exemplo, tá? Eu tive um exemplo bem recente, que era um processo do Ministério Público para analisar grandes volumes de processo e resumir. O que é eu não sou do direito, então, mas era para ler muitas páginas, eles estavam terceirizando essa tecnologia de inteligência artificial para dar o resumo. Qual que é a lei, quem que vai participar, quem que tem que votar. Só aí já assumiram uns 4 ou 5 advogados que fariam essa leitura e tal. Mas, ao mesmo tempo, tu reduziu uma coisa que era extremamente custosa e com um resultado limitado, que era resumir processos, tu ganhou em termos de agilidade e tal, mas reduziu em pessoas. Como que funciona isso? Como que as pessoas não se sentiam ameaçadas ao pensar em processo de inovação, em que todas as tendências que a gente vê são para tirar o trabalho das pessoas? Vou voltar um pouquinho assim. As pessoas, antes de entrar num processo de mudança, elas têm que entender os porquês disso. Né? Então, essa é uma questão de aprendizagem organizacional, da própria aprendizagem das pessoas. Né? Então, se eu não entender o porquê disso, eu não vou me comprometer, ou talvez eu até possa me negar a fazer, ou seja, eu vou bloquear a minha atividade. Então, esse princípio de embutir as pessoas na estratégia é fundamental, porque a gente começa com o planejamento, ele monta um grupo, pode variar de 30, depende do tamanho da empresa, evidente, mas assim, 30 pessoas que são envolvidas, que têm a conversa, que possam fazer construção, que vão criando atributos, que vão fazendo todo esse processo. Na medida que eu começo a analisar algum atributo, eu disparo
que cada uma dessas 30 eu começo a criar grupos de trabalho, ou núcleos pensantes que vão ampliar. Então, de 30 eu posso passar para 90. Então, de 90 eu começo a criar uma massa crítica que entende o porquê e começa a trabalhar na construção de ideias novas. A gente está falando de uma empresa de 1000 funcionários, é isso? Pode ser 1000 funcionários. Ou seja, se a empresa tiver 100 funcionários. 100 funcionários, um grupo que envolve, aí tu consegue trabalhar com menos, mas tu trabalha com 15, no final tu envolve praticamente 50, metade das pessoas. E, ou seja, tu tem uma massa crítica catalisadora que vai influenciar. Não é eu, na minha época, que eu recebia assim, as metas traçadas, eu tinha que cumprir. Não entendia nem direito o porquê que eu tinha que fazer aquilo. Claro que a gente acabava descobrindo, mas assim, não é uma lógica de empurrar ou de cobrar, é uma lógica de construção colaborativa. Então isso faz com que, por questões que hoje talvez eu não dê muita consideração, de repente tem que ter alguém ali que possa pensar na questão da desigualdade. Outro tem uma questão que vai pensar na questão mais do meio ambiente. Então pessoas diferentes, pensares diferentes, trazem valores e ideias diferentes para a construção. Então, assim, é fundamental isso aqui. Não adianta eu querer fazer um planejamento sem identificar também aquilo que eu chamo assim de gurus internos. São pessoas que têm brilho nos olhos e, de certa forma, dominam alguma coisa que, de maneira geral, não se tem. Então, essa capacidade de identificar quem é o cara que é o mais chato na questão do meio ambiente, traz esse para dentro. Aquele cara que é o melhor programador, o melhor analista de sistemas, traz para dentro. Aquele cara que é o melhor conhecedor daquele perfil de cliente que eu hoje não estou atendendo, traz para dentro. Então, assim, são essa lógica de pegar não aqueles que já pensam como iguais, pensar aqueles que pensam fora daquele nicho. Eles agregam muito. Tá, e aí então tu está com essa equipe, né, que tem diversidade ali dentro, você incluiu a equipe na estratégia para não ficar lá entre 2 ou 3 e depois espalhar para 100, já começa a ampliar na própria estratégia. Mas quais são as ferramentas do planejamento estratégico? Como começa o trabalho, por exemplo? São encontros presenciais? A metodologia que eu uso, Tabodan, assim, ela está baseada em... Eu fui professor durante vários anos assim, de estratégia, então eu acabo embutindo na metodologia o Oceano Azul como a coluna vertebral, né, da lógica. Tem a questão do mapa estratégico, que vem do Balance Scorecard, que é fundamental, para a gente poder fazer o fechamento tático da opção. Incluo também as questões ligadas à implantação de um processo de mudança que vem do Govindo Aranhã, ou seja, são coisas assim. Então, basicamente, como é que seria? Constrói-se um grupo, um comitê estratégico, aí é 10, 20, 7 depende do tamanho da empresa. Depende do tamanho da empresa, tá? Pessoas que são multidisciplinares, multifaixas etárias, sabe? Multissexo, competências várias. Não é só sócio, diretor, não, tem que ter gente de baixo. Já é uma quebra. A partir daí tu começa a definir o propósito. Qual é o propósito do negócio? O propósito do negócio significa assim, qual é o benefício que ele gera já hoje e vai gerar amanhã. Até aí está parecido com um planejamento tradicional. Se trabalha com horizonte de tempo de 10 a 20 anos. Aí já mudou. Já mudou. O planejamento estratégico está em 2, 3 anos no máximo. Então assim, quando tu começar a pensar nas fronteiras, tu vai começar a pensar naquele horizonte de tempo onde tu não conhece. Porque se tu começar a projetar para 3 anos, tu consegue... Vai pensar no curto prazo, vai pensar... Agora, se tu pensa 20 anos, 10 anos, que é o que o livro recomenda, 10 anos, eu vou um pouco mais longe, nós estamos agora em 23, eu faria o planejamento para 2034. Tá. Como é que vai ser? De onde vai vir o dinheiro? Como é que vai ser a gestão? Sabe? O clima, como é que vai estar? Então, aí eu passo a ter desconhecimento total. Aí eu começo a ter que buscar sinais para que eu possa fazer uma lógica de dizer, olha, isso vai perdurar. Então, as tendências no qual eu me baseio não é a tendência do mercado. Se eu trabalho no segmento, por exemplo, alimentício, não, o pessoal vai agora consumir mais vegano. Daqui a 10 anos, será que vai ser isso? Não sei. Probabilidade que sim, mas eu começo a trabalhar, será que o consumo de bebidas vai aumentar, vai diminuir, vai ser descoberto? Lembra a questão do ovo, que antes era prejudicial à saúde, agora faz bem? Então, assim, como é que vai ser essa questão amanhã? Então, olhando para um horizonte de 10 anos ou mais, tu passa a ter descontinuidade do teu pensamento. E aí tu busca apoio. Onde?
naquilo que se trabalha, que são as macro tendências, as tendências externas, e aí tu tem tendências externas que são inexoráveis, que vão acontecer, aquecimento, a questão da cada vez mais pessoas desempregadas devido a não conseguir a questão de inteligência artificial. Mas o planejamento estratégico também trabalha com tendências, né? De que forma o planejamento do Oceano Azul traz essas tendências para a estratégia? É diferente do tradicional? Sim, ele traz assim, ele faz a pergunta uma tendência, o crescimento global. Ele pergunta assim, isso vai continuar existindo daqui a 10 anos? É a primeira coisa, né? Que já começa a ver assim. Ele vai impactar na minha organização? Sim. Ele tem um processo de crescimento ou de decrescimento, tem uma continuidade, né? Padrão de evolução, sim. Se passar por essas esse checklist, então como que isso vai impactar no meu negócio? Amanhã. E o que tu vai precisar fazer para, em vez de sofrer ou se proteger, para também trabalhar isso como uma oportunidade para o negócio? Tá, vamos pegar um mais desafiador, que é a inteligência artificial, né? Por exemplo, eu estou vendo bastante no meu trabalho, né? Eu sou publicitário, então eu estou vendo muito cliente começando já a usar ChatGPT para gerar textos para o site, para atendimento do cliente, para e-mail marketing. Ainda é um processo muito de tatear, assim, os textos não fazem sentido ainda, eles são muito enrolatórios, não tem muito conteúdo e tal. Mas daqui a 2, 3 meses, eu não vou precisar mais fazer redação. Ou pelo menos vou precisar só revisar a redação que o chat gerou. Como que isso, por exemplo, entraria no planejamento estratégico do Oceano Azul? Isso seria uma coisa que eu posso retirar, então, a redação da minha empresa? Ou não, eu tenho que pensar em usar o ChatGPT dentro da minha empresa? Como que isso entra no... Primeira coisa assim, nos tempos bem atrás, quando a gente começou com tecnologia da informação, o famoso TI, né? As empresas se metiam a eu fazer, por exemplo, eu acabava plantando a minha internet, eu fazia meus upgrades, meus sistema de gestão e tal. Só que o processo todo, ele é muito rápido. Eu, como uma pessoa normal, o meu nível de aprendizado, ele tende a ser assim. Só que o nível de evolução, ele é exponencial. Então eu começo a necessitar, na minha organização, em primeiro lugar, um cara que eu chamo de tradutor. Aquele cara que vai falar com a minha organização, que vai falar com o gerador de ChatGPT, para poder saber qual é o melhor ChatGPT que a minha empresa precisa. É um interlocutor interno. Esse cara tem que ser dentro da empresa, porque se eu terceirizar, não adianta. Ele tem que conhecer o meu negócio, saber o que eu quero, e aí ele consegue enxergar. E tem um gerenciador interno dessas opções, que é tanta opção que você não meter. Aí eu começo a utilizar qual é aquilo. Aí eu começo a talvez gerar internamente, não agora, mas daqui a um tempo, uma pequena unidade interna. Porque assim, dá para pensar que uma empresa hoje é só máquina de pessoas? Não. Ela vai ter que ter pessoas de TI que conheçam inteligência artificial dentro do negócio. Ou seja, essa é a primeira coisa, eu tenho que buscar para o negócio, eu não posso terceirizar. Porque esse passa a ser uma core competence, uma competência central minha. Se eu terceirizar, eu perco. Então, assim, primeira coisa, dar-se conta disso. No momento que eu trago, eu começo a pensar, eu começo a construir, eu começo a criar os meus algoritmos, começo a fazer minhas parcerias, e aí eu consigo até terceirizar se for o caso, mas com essa gestão. Segundo, a tendência moderna hoje é que as crianças, mesmo que a gente diga que vai dar problema nos olhos, que vai dar miopia, que não sei o que, coluna, é todo mundo com celular. Então a tendência é que o celular seja muito forte. Talvez até o próximo celular, né? Se a gente está falando no horizonte de 10, 20 anos, qual que é a próxima interface? Né? O pessoal falava assim que quando vier o 5G vai mudar. Não mudou nada. Assim, a gente continua, o processo que mudou começou a ficar mais rápida a necessidade de trocar de celular, que não tem uma memória e tal. Mas na verdade assim, então isso implica que tipo de serviço essa geração, que hoje é a tal de alfa, né, já nasceu sendo fotografada, filmada no Instagram, que ela vai demandar amanhã. Que tipo de demanda? Pega o exemplo de educação. Educação, será que ela vai precisar cursar cursos superiores universitários? Ou será que ela não vai? Pega agora, não parece. E essa para mim também é uma grande incógnita. Assim, eu vejo muito movimento nas empresas de treinar pessoas, de fazer cursos em compra e tal.
cada vez menos espaço para a educação. A educação tradicional. Mas ao mesmo tempo eu vejo cada vez as pessoas menos capacitadas, menos formadas, com menos conhecimento de mundo, mais focadas numa técnica específica. Porque ela recebe pronta, ela olha no YouTube, aprende a fazer, vai lá e faz. Então de repente também vai ter que ser necessário incluir a educação dentro da estratégia. É uma questão, a lógica que nós fomos educados, pelo menos eu fui, é uma lógica de aprender tudo possível, conhecimento existente, e depois focar. No final, fazer uma faculdade, depois fazer um pós, e aí tu vai fazendo isso. Hoje em dia, assim, as pessoas, elas já querem começar a trabalhar, gerar dinheiro com 14, 16, 17 anos. Não precisa esperar até os 25. Olha só o tempo que o médico leva para conseguir sair, ele faz a residência, chega lá com 26, 27 anos, ele se sente apto. Por que ele não pode contribuir mais cedo? Então, é um processo já de afunilamento, para descobrir qual é a vocação do Bodan enquanto medicina, e já começar a trabalhar, aprofundar nessas áreas. Por quê? Não porque ele tem que saber tudo, não é mais clínico geral, não porque vai ter do lado, vai ter o Aristeu, vai ter o João, que são parceiros que vão poder fazer essa análise. Então, a tendência é que as soluções não sejam mais de uma pessoa, seja de um grupo, e esse grupo tem que ser complementar. Então, eu não preciso fazer 300 mil disciplinas que eu não vou usar. Tá, mas aí aplicando vamos para a implantação da estratégia, então. Né? A gente fez o planejamento do Oceano Azul, mapeou tendências, usou as ferramentas lá para gerar ideias de negócios disruptivos e tal. Mas agora a gente tem que fazer isso acontecer num contexto de competição por preço, curto prazo, a empresa fazendo o mesmo produto até ganhar dinheiro para se manter. Como que funciona isso? Porque se tem que envolver várias pessoas, eu já vejo complexidade. Se a diretoria tocar o barco e fazer, pode ser que não dê certo, pode ser que seja, mas é mais, digamos assim, menos complexo. Quanto mais pessoas eu envolver, mais complexo vai ficar o processo de implantação. Como que funciona na estratégia do Oceano Azul essa implantação com a equipe embutida? Assim, a primeira coisa é tem que ter o líder da construção, que é um líder mais, vamos dizer assim, administrativo. Convoca reuniões, acompanha, tá, e tal. O líder da implantação, ele é um chamado campeão. Em primeiro lugar, ele tem que acreditar piamente que aquilo ali é uma necessidade urgente para o negócio, ou seja, ele tem que ser quase como se fosse um pregador, ele tem que conhecer a organização e tem que ser aceito pelas pessoas da organização. Não precisa ser um líder, não precisa ser um chefe, um diretor, tem que ser uma pessoa que tem essa prerrogativa. Então, cabe a esta pessoa, de certa forma, coordenar. Se cria uma gestão ad hoc, ou seja, paralela, não está diretamente hierárquica, ela cria fora, como se fosse um grupo de trabalho, um time de trabalho, e aí, a partir de cada projeto estratégico, se trabalha de forma apoiando e não cobrando. Primeira coisa, eu não vou cobrar de um projeto estratégico, de um grupo, que ele já me apresente 500 metas e 500 eu estou falando genericamente, apresente 5 metas e plano de ação detalhado, quando, como, o que eu fazer e tal. Não, é um processo de aprendizagem, é um processo de acompanhamento. Então aquela história de assim, não, faça o planejamento agora, daqui a 3 meses o centro e mostra se foi ou não. Não, aí muda um pouquinho. São várias disciplinas. Aí entra o Peter Senge, que é o Desafios da Mudança, que tu tem várias etapas. Então a primeira coisa assim, a pessoa que está coordenando um projeto estratégico, uma coisa disruptiva, nova, ela precisa de ajuda. Ela precisa ter apoio para pensar junto. Então é muito mais apoio do coordenador para enxergar demandas, buscar talvez a pessoas fora. Não é uma coisa que eu resolvo tudo internamente, eu tenho que ter os meus gurus externos que possam apoiar para enxergar. Por exemplo, agora, implantar uma política de cargos e salários. Barbada, né? Pensa como que está sendo tratado isso aí. A menor assim, que eu já não tenho mais funcionários CLT, funcionários que são PJ, funcionário que talvez não tenha dedicação integral, é por trabalho. Como é que eu trabalho? Então muda de fato. Eu dentro de casa, se eu fiz todo um aprendizado, eu continuo aplicando as mesmas regrinhas. Não, agora tem alguém de fora que traga. Então, a partir desse momento, eu começo a fazer encontros quinzenais, mensais de apoio de conversa. E a cada 3 meses, 2 meses, eu faço um workshop. O que é o workshop? Onde cada grupo estratégico vai lá e apresenta o que fez. Coisa rápida, não é aqueles encontros de 10 horas, não. É um encontro de 3 horas, 2 horas, cada grupo apresenta para que as pessoas enxerguem como que os outros estão fazendo. Então, a gente está falando de um horizonte aqui de
Do começo do planejamento estratégico do Oceano Azul até o final, quanto tempo mais ou menos? Aqui eu vou pegar a loja, tá? O Balance Scorecard, ele trabalha, quando eu trabalho com uma mudança disruptiva, o tempo para que essa mudança gere resultados é de 2 a 3 anos. Porque assim, na base do... Mas aí o planejamento segue com esses encontros, workshops, por 2 segue 2, 3 anos, claro, vai ajustando de maneira... Tá, e aí deixa eu fazer uma pergunta então mais crítica aqui. Não vai ficar caro esse processo de fazer esse planejamento por tanto tempo? O resultado compensa depois? Quando tu fala em caro, está te referindo ao quê? Ao processo de consultoria do planejamento estratégico? Não, o processo de consultoria do planejamento estratégico, ele trabalha só na fase da construção. Porque na medida assim que eu... E capacita daí os times a tocarem por conta. As pessoas não tem que ficar consultor ali. Então, um exemplo, se precisar ficar consultor apoiando, fazendo aquilo, cadê o papel do campeão? Né? Só nesse caso que vai precisar, mas geralmente tem alguém na empresa que pode assumir a rédea. Então, eu diria assim, o planejamento estratégico do ponto de vista de gasto com consultoria, ele se encerra quando encerra o processo de construção. Não tem isso, não tem muito mais. Voltando à tua questão anterior, assim, pega um mapa estratégico. O mapa estratégico base tem perspectiva de aprendizado, processos internos, clientes, mercado financeiro. Então, para que haja um processo de aprendizagem significa como é que eu faço uma coisa disruptiva e tal, é um ano mais ou menos. Mexendo também com os processos estratégicos, como é que eu tenho que mudar, qual é a metodologia que eu vou usar, tem um processo de aprendizagem muito intenso. Então, 1, 2 anos depois, o cliente começa a perceber aquilo. Claro, se eu der uma injeção, eu consigo ter mais rápido. Mas na verdade, assim, usar comunicação. Aí entra como que eu vou comunicar. Então, o cliente, de certa forma, quando eu falo cliente, eu não falo um, eu falo a grande maioria dos clientes. Tá? Porque também tem uma lógica, eu não saio fazendo aquilo implantando para todo mundo. Eu saio experimentando. Uma disrupção é como se fosse uma inovação. Tu testa, tu vai lá, apresenta, co-constrói com o cliente, valida, faz um processo de prototipação e aí tu vai... Para quando daqui 2 anos ele vai ter já uma certeza, aí tu consegue... Deixa eu te perguntar então, o concorrente do planejamento estratégico do Oceano Azul, então hoje eu não acho que seja o planejamento estratégico tradicional, até pode fazer os dois. Eu acho que o maior concorrente é o comitê de inovação. E, geralmente quando eu ouço uma empresa falar em inovação, ela vai lá e cria um comitê de inovação. Mas esse comitê geralmente não tem uma estratégia, não tem uma base teórica para trabalhar, basicamente junta pessoas da empresa e pede para elas fazerem alguma coisa. Com certeza. De que forma o planejamento do Oceano Azul é melhor do que o comitê de inovação? Não, o comitê de inovação é fundamental para o planejamento estratégico. Ele vai ser o coordenador, vamos dizer assim, dessa estratégia. Agora tem que alguém do comitê se dar conta de que o jeito que eles estão trabalhando não tá atendendo a uma demanda de médio e longo prazo. Tá? Se o comitê de inovação acha que uma melhoria é uma inovação, ele tem uma visão míope. E aí tem que chegar a 2 coisas. Tu pode inovar de duas formas. Né? A primeira delas é uma inovação adjacente. Diz assim, tem um modelo de negócio aqui, então ele sai do lado. Então ele não é uma coisa totalmente. Tem aquele que é totalmente discutível, ou seja, que ele tu cria alguma coisa fora. Então tu não precisa, logicamente, sair pensando num modelo de negócio novo. Tu pode criar alguma coisa ao lado daquele negócio que eu tenho, mas tu já tem embriões de coisas que são totalmente diferentes. Então, assim, mas é importante, assim, o comitê estratégico ele tem que ter esse olhar fora da caixa. Se eu puser só pessoas conservadoras no comitê, então isso está muito a ver também com o conselho ter essa visão estratégica. O conselho hoje ele é cada vez menos focado em números, resultados, cada vez mais focado em estratégias, aprendizado, propósito, essas coisas. Então, é o papel do conselho também puxar um pouco a atenção da gestão para esse lado. Legal, eu acho que tirei muitas dúvidas, acho que a gente já está um tempo já relativamente bom aí de conversa. Acho que o pessoal também que está olhando vai ter mais dúvidas, se quiserem podem perguntar, né? A gente responde no próximo vídeo daí. Não, se quiser, pode acessar meu WhatsApp e perguntar sem problema nenhum. Legal. Depois tu coloca lá embaixo. Sim. Obrigado, Esther. Obrigado, Bodan. Obrigado a todos.